Em um recipiente, peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Em outro recipiente, coloque 2 ovos inteiros, 200 gramas de açúcar, 1 colher de chá de sal, 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e 20 ml de óleo. Misture tudo isso muito bem até formar um creme bem liso. Acrescente agora 400 ml de leite morno e continue misturando até que derreta completamente o açúcar. Coloque de uma só vez nessa mistura toda a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento biológico seco. Continue misturando até formar um creme bem liso. Vá acrescentando agora e aos poucos mais cerca de 800 gramas de farinha de trigo peneirada, sempre aos poucos. Se precisar de um pouquinho mais, coloque. Se não precisar da farinha toda, não coloque. Vá misturando essa farinha de trigo formando uma massa bem lisa e mexendo sempre com uma colher de pau logo após cada adição de farinha de trigo. Faça isso até que dê ponto na massa para começar a mexer com as pontas dos dedos. Nesse momento, comece a mexer a massa com as pontas dos dedos até que ainda dentro do recipiente, essa massa comece a desgrudar das mãos e das laterais do recipiente. Passe essa massa para uma bancada enfarinhada e comece a sovar a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa começando pelo centro. Coloque no centro dessa massa 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada e comece a envelopar a manteiga com a massa. Acompanhe. Comece a sovar delicadamente a massa até que essa massa absorva completamente a manteiga. Faça uma bola com essa massa. Pincele óleo em um recipiente. Coloque a massa. Cubra o recipiente com filme plástico ou saco plástico. Deixe a massa descansar por cerca de 20 minutos. Depois deste tempo de descanso, pincele óleo em toda a bancada. Coloque a massa sobre a bancada e comece a sovar a massa até que ela volte ao seu estado normal, de maciez e elasticidade, mas sem fermentação.
Divida a massa em 4 pedaços iguais. Em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e peso com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um círculo de 34 cm de diâmetro, o mesmo tamanho de uma forma de pizza grande. Pincele na superfície da massa aberta uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo. Polvilhe coco ralado em toda a superfície de massa aberta. 50 gramas de coco ralado aqui é o ideal. Agora, abra a outra bola de massa da mesma maneira que abrimos essa massa aqui. Coloque essa massa que acabamos de abrir sobre a massa polvilhada com coco ralado. Nivele bem. Agora, feche todas as bordas para não desprender uma massa da outra e não vazar o recheio de coco ralado. Com a ajuda de um cortador de massas, corte essa massa sobre a outra como se estivesse cortando uma pizza, formando assim 8 triângulos de mesmo tamanho. Ainda com o cortador de massas, faça um corte bem no centro de cada triângulo, mas sem separar. Passe cada ponta dos triângulos por dentro dos cortes feitos, passando as pontas para o lado de dentro do círculo de massa aberta. Acompanhe. Antes de enrolar cada triângulo, vire a parte de cima para baixo, fazendo e revelando o efeito de pão modelado. Enrole cada triângulo de massa pela parte mais larga para a parte mais fina. Faça tudo isso que acabamos de fazer agora com as outras 2 bolas de massa também, formando assim 16 triângulos de massa e 16 pães modelados. Veja!
os pães já enrolados e modelados em uma forma retangular lisa de 37 cm de comprimento por 26 cm de largura. Essa forma é baixa e ela precisa estar untada somente com manteiga ou margarina. Coloque os pães na forma em duas fileiras de 8 pães modelados cada no sentido do comprimento da forma. Insere na superfície de cada pãozinho uma mistura de um ovo inteiro batido com uma colher de chá de açúcar e uma colher de chá de óleo. Coloque uma outra forma maior do que esta embaixo desta para que na hora de assar os pãezinhos não corra o risco de queimar a parte de baixo. Deixe os pães modelados descansarem até que um pãozinho encontre um ao outro ainda dentro da forma e que quase dobrem de volume. Depois deste tempo de descanso e com os pães já crescidos, leve-os para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que doure levemente a superfície de cada pão modelado. Retire os pães do forno e com eles ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada um para ativar o brilho.